Olá, amigos, tudo bem? Este é o canal Descomplica Pra Gente, um canal que foi criado para motivar você a estar estudando a palavra de Deus. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2024 e hoje nós iniciamos a leitura no livro de Deuteronômio. Hoje a nossa leitura foi Deuteronômio capítulos 1, 2 e 3. E agora, neste vídeo, nós vamos comentar um pouquinho sobre a leitura de hoje. Então é importante que você continue assistindo esse vídeo até o final dele para você entender um pouco a leitura que nós fizemos no livro de Deuteronômio no dia de hoje, ok? Eu vou aqui para a nossa vinheta e eu já volto. Só um pouquinho, aguarda aí. Muito bem, voltamos com o canal Descomplica Pra Gente. Queridos, nós estamos com o projeto Ano Bíblico. Nosso objetivo é ler toda a Bíblia durante o ano de 2024. E ainda cabe você neste projeto. Nós estamos convidando você a fazer parte conosco deste projeto também. Vem com a gente, venha ler a Bíblia conosco. A Bíblia é um livro que foi escrito por Deus. Deus é o autor deste livro. E quando você abre a Bíblia, você não está abrindo um livro qualquer. Quando você abre a Bíblia, você está ouvindo Deus falar com você. Então é importante que você estude a palavra de Deus. E nós estamos motivando você neste projeto Ano Bíblico. Este projeto, basicamente, é uma maneira de motivar e incentivar você a estar lendo a Bíblia todo dia. Nós queremos chegar a dezembro, e em dezembro nós queremos encerrar a leitura do ano com o livro do Apocalipse. Para isso, todos os dias, nós lemos de 2 a 3 capítulos por dia. Basta você dar um like neste vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sininho de notificações. Você fazendo isso, você vai estar acompanhando este ano bíblico conosco, você vai estar entrando neste ano bíblico também, ok? Vale a pena. Reserve meia hora por dia do seu tempo e vem com a gente também estudar a Bíblia. Muito bem, Deuteronômio capítulos 1, 2 e 3. Deuteronômio capítulo 1, queridos, a partir do verso 6 e até o capítulo 4, verso 43, todo esse texto, todos esses blocos de textos, eles fazem parte do primeiro discurso de Moisés. Então, o que nós estudamos hoje foi trechos do discurso que Moisés fez para o povo de Israel, antes da entrada lá em Canaã, tá bom? Então, todo esse bloco de texto de 1, verso 6 até 4, 43, ele faz parte ali do primeiro discurso de Moisés. Moisés, ele conta, nesse discurso, ele começa a contar a história de Israel. Tudo que Israel passou, tudo que Deus fez com Israel, desde a saída deles lá do Egito, a trajetória deles no deserto. Então Moisés, ele começa a lembrar o povo, ele começa a relembrar o povo desses eventos, dessa mão de Deus guiando o povo, também dos momentos que o povo reclamou com Deus. Então Moisés, ele começa a relembrar o povo de todas essas situações. E no verso 9, Moisés, ele conta a história da nomeação dos auxiliares. E ali, então, ele descreve a dificuldade que ele tinha para poder julgar o povo, para poder julgar as demandas daquele povo, que era muito grande. Então eles tiveram a ideia de como ele sozinho, ele não conseguia julgar o povo, ouvir o povo. Então eles dividiram o povo em alguns grupos de pessoas, e para cada grupo de pessoa ele deixava um líder para ouvir as demandas daquele grupo de pessoas. E as demandas mais difíceis, então, aí sim eram trazidas para Moisés. Então é interessante isso daí, a maneira com que Moisés dividiu essa questão de ouvir e julgar as demandas do povo. Aí Moisés relembra também aquele evento dos espias, quando ele manda os espias espiarem a Canaã. 12 espias, ele escolheu um de cada tribo de Israel, e quando os espias voltam, 10 deles voltaram com relatórios negativos, apenas 2 voltaram com relatórios positivos, que foi Josué e Calebe. E por conta
do povo dar ouvido ao relatório desses 10 que trouxeram um relatório negativo. Esse povo pagou um alto preço por conta disso, porque aí Deus, ele diz que aquela geração que confiou no relatório negativo dos 10 espias e não ouviram o relatório positivo de Josué e Caleb, essa geração não entraria em Canaã. Essa geração então morreria todos no deserto, somente os seus filhos de 20 anos para baixo entrariam em Canaã. E assim foi uma trajetória no deserto que era para demorar 40 dias, demorou 40 anos, por conta da teimosia daquele povo de Israel. E então todos morreram no deserto, com exceção dos seus filhos de 20 anos para baixo e com exceção de Josué e Caleb. Os demais morreram todos sem entrarem em Canaã. Muito bem, Moisés continua contando no capítulo 2. Moisés continua com seu discurso, daí ele fala sobre a jornada de Cádiz até Zered, e nós entendemos ali que o povo começou meio que a andar em voltas, passar várias vezes em volta da mesma montanha, do mesmo vale. Então, tudo isso foi consequência da desobediência do povo. Deus prometeu entrar com aquele povo em Canaã, mas eles ficaram com medo dos anaquins que moravam lá, que eram gigantes. Havia ali os refaíns, anaquins, que eram dois povos em que a estatura dos homens ali passava de 4 metros de altura, as fortalezas das cidades. Então eles ficaram com medo de tudo isso e começaram a reclamar, e por conta disso, o que sobrou para aquele povo foi andar em voltas, dar voltas no deserto, voltas e voltas e voltas. E 40 anos, no versículo 7 do capítulo 2, queridos, olha que interessante, capítulo 2, verso 7 diz assim: pois o Senhor, seu Deus, abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto durante estes 40 anos. O Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhe faltou. Muito embora aquele povo estivesse sendo castigado por Deus ali, ter que dar voltas no deserto, mas assim mesmo Deus não deixou ainda faltar nada para aquele povo. A comida, a bebida, Deus dava para aquele povo, mesmo aquele povo murmurando contra Deus ali. E no capítulo 3, a continuação do discurso de Moisés, Moisés, ele obtém uma vitória. Ele lembra o povo da vitória que o povo teve, na verdade, né, contra o rei Og, que era rei de Bazã. Então Og, ele era o último sobrevivente dos refaíns, era Og. Como eu comentei, refaíns e os anaquins eram dois povos de estatura acima da estatura normal para o povo daquela época. Então eles tinham ali em média 4 metros de altura. Tanto é que o texto narra para nós que a cama que o rei Og dormia era uma cama feita de ferro para suportar o peso dele. E essa cama ela tinha 4,5 metros de comprimento por 80 centímetros de largura. Então olha a cama, 4,5 metros de comprimento. Então no mínimo esse rei Og, ele deveria de ter mais ou menos uns 4,30 metros ali a altura dele, né? Para deixar uns 20 centímetros aí até o final da cama, né? Quando ele estivesse deitado. Então, no mínimo, ele tinha uns 4,30 metros. Esse rei Og. Então, o povo viu a estatura dessas pessoas aí, se assustaram um pouco lá quando foram espiar Canaã. Mas Deus, ele dá a vitória sobre o rei Og, rei de Bazã. E no verso 23, Moisés, ele pede para Deus, no capítulo 3, verso 23, Moisés pede para Deus que ele quer entrar em Canaã também. Moisés queria. Mas Deus fala para Moisés: basta, você não vai entrar em Canaã. Sobe aqui neste monte, né? Deus fala lá para Moisés: suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Está no verso 27 agora, né? E ali então você vai ver toda a terra.
Mas você vai dar ordens a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você, Moisés, apenas verá. Então Moisés apenas veria a terra, mas não entraria na terra, como não entrou mesmo, né? Moisés realmente não entrou. Muito bem, queridos, então aqui nós comentamos um pouco do discurso que Moisés fez. O que você achou desse discurso? Tem mais algum comentário que você gostaria de fazer desse discurso? Se você tiver, comenta aqui neste vídeo. Vou deixar abertos os comentários aqui. Comenta aqui o que você também poderia adicionar ao que nós falamos aqui, ao que nós explicamos aqui, o que você poderia adicionar a esse discurso que Moisés fez também, ok? Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua leitura e nós nos encontraremos de novo no nosso próximo vídeo. Um abraço, até lá, tchau, tchau!